Amém, amadas, boa noite. Sejam muito bem-vindas. Que o Senhor possa falar ao nosso coração nessa noite. Que possamos estar com nossos ouvidos bem sensíveis para que o Senhor possa falar conosco. Amém? Ao longo desses meses, nós temos ouvido uma série de mensagens falando sobre o coração. E hoje nós chegamos na 8ª mensagem e a última dessa série, Coração Novo. E hoje a gente encerra essa série. E encerrando essa série, o Senhor quer nos dar algo. Ao começar aqui a mensagem, vocês vão entender o que o Senhor quer dar para cada uma de nós. Amém? Vou só pegar minha Bíblia ali que eu esqueci ela. Eu esqueci minha arma. Obrigada, querida. Deus criou o homem, o coração do homem, para o adorá-lo, né? Muitas vezes a gente não consegue adorar o Senhor. Então eu vou começar aqui uma história que começa lá em Gênesis 1:27, que nos diz: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher criou. Deus criou o homem, homem e mulher, e os colocou no jardim do Éden. Éden significa o bom prazer. Deus queria dar todo o prazer para o homem e para a mulher. Eles tinham uma total comunhão e adoração ao Senhor. Todos os dias o Senhor ia ter comunhão com esse homem e com essa mulher. Era totalmente adoração o tempo inteiro. Mas, um dia, essa total adoração mudou. E o que fez mudar isso? Lá em Gênesis 3:5, diz: veio a serpente e começou a colocar dúvidas no coração da mulher, a ponto dessa mulher ficar insatisfeita com o que ela tinha. Ela tinha tudo. No jardim do Éden não faltava nada para o homem nem para a mulher. Mas quando a serpente mostrou para ela que ela poderia conhecer, ser conhecedora do bem e do mal, ela quis isso para ela. Então aquilo já colocou em seu coração a insatisfação. E muitas das vezes a insatisfação nos tira da presença do Senhor. Mas o Senhor, Ele queria tudo para essa mulher, para esse homem. Mas infelizmente ela deu ouvido para a serpente. Quantas de nós também não dá ouvido para a serpente, né? Você olha lá na vitrine, vê um sapato lindo, né? Aí a serpente vem e fala: compra esse sapato. Esse sapato é lindo, mas eu estou devendo muito. Mas compra, você divide. Não é? Mas aí você pensa bem e fala: não vou comprar. Aí vem a insatisfação. Ó Senhor Jesus. Depois que aconteceu isso, eles perderam a presença de Deus por terem, né, comido do fruto, né? Foi a queda do homem. Eles passaram a ser idólatras. Eles buscavam coisas para se satisfazerem. Então, mas Deus, com a sua infinita bondade e amor, não desistiu do homem. Aleluia por isso. Porque Ele não desistiu de mim e não desistiu de você. Então, Deus ama a sua criação. E quando Deus criou todas as coisas, Ele falou: haja luz, haja isso, haja aquilo. Ele falou, né? Mas quando Ele criou o homem com as suas próprias mãos, Ele não falou, Ele criou com as suas próprias mãos. Ele fez o homem. E quando Ele fez esse homem, Ele olhou para o homem e falou: isso é muito bom.
Olha, isso é muito bom. Então, a criação de Deus, o Deus criou o homem, ele ficou muito feliz. Então, por esse grande amor, Deus nos deu a oportunidade de voltar à sua presença. Louvado seja Deus, né, por isso. E Ele quer que nós o adoremos de todo o nosso coração. Ele quer que o homem seja completo para Ele. Ele não quer dividir nós com ninguém. Ele quer nós totalmente para Ele. Amém? A nossa comunhão deve ser todos os dias. Todos os dias nós precisamos tocar no Senhor. E quando tocamos o que Deus é, o que Deus faz e o que Deus fez, é impossível não ter um amor arrebatador por esse nosso Deus. É isso que Ele espera de nós. Em Mateus 22, 37, nos diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. Irmãs e convidadas, olha a intensidade e a qualidade desse amor. Olha, isso significa que nós precisamos entregar completamente para Deus a nossa essência, a nossa vontade, os nossos pensamentos e a nossa emoção. Precisamos sempre lembrar que amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro e grande mandamento. Nós não podemos esquecer isso. E nós precisamos manifestar esse amor que nós temos para Deus. Eu vou dar um exemplo de manifestação. Por exemplo, eu estou vendo lá um filme romântico. Eu vou ficar vibrando, eu vou ficar torcendo para aqueles dois ficarem juntos, não é? Eu vou expressar aquilo que eu estou sentindo. Se eu estou vendo um filme, um jogo, eu falo pelo meu marido. Ele pula, ele grita, ele reclama do jogador. Isso é manifestação. Outra coisa, os nossos filhos. Eu vou falar da minha neta agora, tá? A minha neta, eu beijo, eu abraço, eu pulo, eu canto. É a minha manifestação pela minha neta, né? Mas, muitas vezes, quando nós precisamos manifestar esse amor, essa adoração do Senhor, no Senhor, nós somos tímidos, somos vergonhosos, né? E a gente não precisa ficar tímido e nem vergonhoso, porque o Senhor ama isso. Então, e nós só conseguimos expressar essa manifestação de adoração quando nós tocamos na alegria desse nosso Senhor. Quando nós tocamos nessa alegria do Senhor, nós conseguimos manifestar. A Elia estava cantando aqui o primeiro hino, né? A alegria está no... Eu vi muitas irmãs sacolejando. Isso é uma manifestação. Não é bom? O Senhor adora isso, né? Aleluia. Ó Senhor Jesus. Então, Deus deseja dar esse coração para o homem, para o amar, o adorar e ser totalmente dele. Vou contar uma história aqui, uma passagem, que está em 1 Samuel, capítulo 4. A gente não vai ler, mas depois as irmãs, as convidadas, podem procurar na Bíblia, que vocês vão achar, por causa do tempo, tá? Ó, em 1 Samuel, capítulo 11, depois no 5, 1 e 2, é a história de Davi e da Arca do Senhor. Os filisteus tomaram essa Arca do Senhor do povo israelita. E eles amavam tanto essa arca, porque essa arca representava o próprio Deus. E ela foi tomada do povo de Israel. E aí, o que aconteceu? Ficaram totalmente entristecidos e houve grande luto por isso, porque eles amavam a presença do Senhor, eles adoravam.
Então, no capítulo 6 de 2 Samuel, descreve quando Davi trouxe a arca novamente para Jerusalém. Fala assim, fala da alegria, 2 Samuel 6, do 14 ao 16, fala que a alegria e a satisfação de Davi ao trazer de volta essa arca. Era tanta alegria que ele dançava, ele dava júbilos com ele e ao som de trombetas. Era um verdadeiro alegria, né? Ele desfrutava dessa alegria, essa presença do Senhor, com júbilos e som da trombeta. Davi adorava a presença de Deus com toda a intensidade. Esse deve ser o nosso amor pelo Senhor, a nossa adoração pelo Senhor. No versículo 16, fala que Mical, que é a esposa de Davi, ela vendo ele lá dançando, na maior alegria, ela está lá na janela e vendo Davi dançando e todo alegre, todo adorando aquela alegria de ter trazido a arca novamente. E ela, irmãs, convidadas, desprezou Davi em seu coração. Então, amadas, convidadas, amadas irmãs, amar o Senhor, adorar o Senhor, não significa ausência de adversidade. Nós vamos ter adversidade, não é? Teremos várias adversidades, mas em Isaías 41, nos diz assim, não temas. Irmãs, tem adversidade? Não temas, porque eu sou contigo. Aleluia, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o Senhor, e te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Aleluia por esse versículo. Então, irmãs, está passando adversidade? Não temas. Ele nos fortalece, Ele nos sustenta. Tem o versículo também em Mateus 28, 20, que fala, na parte B, estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, não precisa temer, irmãs. Tem adversidade? Mas nós temos um Senhor que nos guarda, um Senhor que nos fortalece. Aleluia por isso, né? Então, mesmo, né, que tem essa adversidade, nós não podemos entristecer e nem permitir que nós nos afastemos da presença do Senhor. Nós precisamos, mesmo na adversidade, amar e adorar a Deus. Amém? Prosseguindo sobre Davi, em Atos 13, 22, diz assim, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Aqui, irmãs, Deus estava procurando, e ele achou Davi, segundo o coração de Deus. Olha que bênção isso! E hoje, irmãs, amadas, convidadas, Deus está procurando. Está procurando, sabe quem? Os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Está em João 4, 23, 24. Depois as irmãs, as convidadas podem ver. Então, o nosso coração deve ser sempre de adoração. Então, ele adorava tanto a Deus que Deus achou graça nele, né?
segundo o meu coração. Hoje o Senhor pode falar isso para nós. Nilza, você é segundo o meu coração. Olha, não é? Outro exemplo de adversidade está em Atos 16, do 16 ao 34, que também nós vamos ler porque é grande, não dá tempo. Fala da história de Paulo e Silas. Alguém conhece essa história aqui, de Paulo e Silas? Acho que todos, né? Paulo e Silas pregavam o evangelho e mostravam o caminho da salvação. E por isso eles foram presos, açoitados. Ou seja, eles estavam ali buscando o Senhor, falando do Senhor, mas mesmo assim, eles foram presos e açoitados. Então, irmãs, nós também passaremos por adversidades, mas nós não podemos deixar nos abater por isso. Igual eu li aqui, ó, não temas, eu sou contigo. Amém? Mas a sua fé de Silas e Paulo era tanta, e a adoração era tanta, que eles não se abalaram com essa situação. Se fosse nós estávamos chorando, né? Mas Paulo e Silas oravam e cantavam ao Senhor. Glória a Deus por isso, né? Aleluia. Adorar a Deus é ser totalmente dele. Nessa noite, você quer ter um novo coração? Um coração de adoração? Um coração totalmente entregue ao Senhor? Que o Senhor seja o seu Senhor e Salvador? Amém. Agora, eu queria fazer uma pergunta para todas vocês. Hoje, eu quero perguntar o seguinte: alguém aqui de vocês já fez algum transplante de órgão? Não? Como nós sabemos, só faz um transplante de órgão quando ele está comprometido, não é? Quando ele está com problema. Então, a gente tem que fazer esse transplante, né? E hoje, pela fé, Deus deseja fazer um transplante de coração em vocês. Amém. Em mim. Amém. Aleluia. E talvez eu fale assim, não, mas meu coração não tem nada. Meu coração está perfeito. Mas o nosso coração pode estar doente. Começando com os problemas. Talvez o meu problema possa ser uma mágoa, uma ira, um ressentimento, uma ansiedade, um orgulho, uma angústia, falta de perdão, tristeza. E por todas outras coisas, né? Por tantas outras coisas. Nos compromete a adoração ao Senhor. Então, hoje o Senhor quer fazer esse transplante para te dar, para mim e para vocês, um novo coração. Deus deseja hoje te dar um novo coração de adoração e um coração restaurado. Amém? Você deseja receber esse coração? Amém. Então, feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Se quiserem levantar, levanta. Se quiserem ficar sentada, ficam. Eu vou fazer uma oração. Amado Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui, Pai, porque queremos tomar posse desse novo coração. Senhor, transplanta em nós esse novo coração. Senhor, cura. Ó, Senhor, que seja um coração limpo, um coração sem nada, um coração que possa começar a funcionar, um coração de adoração, um coração que te ama sobre todas as coisas. Pai, visita cada uma das irmãs, das convidadas que estão aqui nessa noite.
dê para elas esse novo coração. Oh, esse coração que ama a Ti, um coração que louva a Ti, um coração que obedece ao Senhor, um coração totalmente restaurado e voltado a Ti. Senhor Jesus, nós recebemos esse coração, Senhor, porque Tu podes mudar o nosso coração. Ó Senhor Jesus, receba a nossa oração, receba, Senhor, também o nosso desejo e põe em nós, Senhor, esse novo coração transplantado. Senhor Jesus, amém. Agora, eu queria convidar as irmãs para louvar um hino que eu quero que as irmãs também declare bem alto, não tenha vergonha, igual eu falei, enquanto você está vendo um filme, não tenha vergonha, declare bem alto que você, nessa noite, recebeu esse novo coração. Vocês foram transplantadas, eu fui transplantada, então receba esse coração, creia que você recebeu um novo coração, amém? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de Ti, querida irmã, precioso és para mim, querida irmã. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando
compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querida irmã, preciosa és para mim, querida irmã, eu preciso de ti, querida irmã, preciosa és para mim, querida irmã. Aleluia! Glória a Deus! Recebemos um novo coração. Aleluia! Quando vêm as adversidades, lembre, eu tenho um novo coração. E para finalizar aqui, amadas irmãs, nessa noite, acredito que muitas aqui são mães, né? Uns são mães biológicas, outras mães espirituais, outras mães adotivas, avós. Eu sou avó, a vovó Rosa, a vovó Ângela. Então, não importa qual a sua condição de mãe, se é biológica, se é espiritual, se é adotiva. O que importa, irmã, é que Deus deu para nós uma responsabilidade de criar os nossos filhos e os nossos netos na presença do Senhor. O nosso lar precisa ser um lar de adoração. Nós precisamos ter um viver de adoração para que os nossos filhos e os nossos netos vejam em nós essa adoração e esse amor ao Senhor. Deus deu essa responsabilidade para você, mãe, para você, tia, para você, avó, para mostrar para os nossos filhos, netos, que eles devem amar o Senhor desde pequenininho. Desde aquela pequenininha lá, ó. Adorar o Senhor. E ela já adora o Senhor. A Daiana começa a cantar louvor, ela fala a língua da bebezeira lá. Então a gente precisa infundir isso nos nossos filhos, que o nosso lar seja um lar de adoração. E pensando nisso, esse mês, nós não poderíamos esquecer de vocês, nem de mim. Hoje, esse mês é comemorado o mês das mães, né? E a gente gostaria de entregar um mimo para cada uma de vocês, que ao receber esse mimo, vocês sintam abraçadas e acarinhadas por esse grupo que preparou essa reunião, que orou, até a cor a gente orou, que essa cor significa singeleza, pureza, só coisa boa. Então, receba essa lembrancinha, esse mimo que nós preparamos para vocês. E após vocês receberem esse mimo, nós vamos ter aqui uns 10 minutos para compartilhar. Toque no ponto, seja rápido, para que mais pessoas possam poder compartilhar, né? Outra coisa que eu queria falar para as irmãs é que encerrou, mas foi só essa série, tá? No próximo mês, tem outras séries. Outra série, não sei, vamos ver. Surpresa! Não acabou, todo mês nós temos a nossa reunião aqui. Amém? Então, vamos esperar as irmãs entregarem e pode vir aqui para eu compartilhar. Amém? Jesus é nosso Senhor e obrigada.